Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é sobre o Doran, esse carinha aqui vocês estão vendo na tela, tá? Ele vai estar chegando para os servidores do LNA agora nessa próxima semana, creio eu, acho que dia 8 ele chega, tá? Tem que confirmar lá no Discord e tudo, mas acho que é dia 8 mesmo. E minha ideia desse vídeo é trazer uma build para vocês. Vamos falar sobre a build física nesse vídeo, tá? É uma build bem usada aqui no servidor do CIA, é uma build bem forte. Gostei dos resultados, inclusive, né, na minha conta. Quem acompanha sabe que a minha conta no global não tá assim tão forte. Eu gostei dos resultados, vou ser bem sincero. Então, além disso, a gente vai bater um papo porque vai mudar um pouco de coisas relacionadas a PVP ali com a chegada do Doran. Talvez o meta mude, quem sabe, vai depender muito dos jogadores. O meta varia muito de servidor para servidor, tá? Então, assim, independente se uma classe é muito forte ou não, isso aí vai depender da adesão dos jogadores, senão não vinga. Mas eu acho que muitos jogadores estavam aguardando o Doran e vão jogar com essa classe. Mas antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dê essa força. Acredito que a gente vai conseguir bater os 7k de inscritos até o final do ano. E muito obrigado por isso. Muito obrigado para quem já é inscrito, quem já acompanha. E se você ainda não é inscrito, considere-se um convite para se inscrever para o canal. Bom, vamos lá. O que eu posso falar? Já de cara, vocês conseguem ver que esse visual aqui é bem legal. Eles fizeram o Doran de uma forma que ficou bem legal mesmo. É bem diferente de uma classe humanoide. Tem aqui, parece um gatinho, né? Então é de boa. Ficou bem feito. Algumas roupas, infelizmente, não mais antigas, não tem suporte, tá? Então aqui, ó, essa roupa aqui é antiga, ela não tem suporte. Essa aqui já tem. Então tem algumas roupas que não tem suporte para a raça do Doran, ok? Mas fora isso, isso aí também se aplica a gacha, né? Qualquer hatch, back, qualquer coisa visual. Então, mas beleza, isso aí é um detalhe. A não ser que você queira muito uma roupa antiga, mas fora isso, de boa. Bom, que a gente pode falar? Hoje eu vou falar da build física, tá? Deixei um preset preparado, essa build aqui, Life, tá bom? Então, preparei ela. A gente tem mais duas builds aqui, tá? A gente tem uma build mágica, a gente tem uma outra build também. Então, tenho intenção... Só tomar um gole de água aqui. Tenho a intenção de trazer pelo menos a build mágica para vocês também. Tenho que estudar ela um pouco, tenho que fazer alguns testes, mas espero conseguir ao longo desse mês trazer para vocês a versão mágica. Dei um upgrade aqui na conta. Quem acompanha aqui sabe que minha conta do LNA não tá... Eu não tenho mantido muito, então como eu mudei para Doran, eu decidi dar uma refinada, coloquei tudo aqui no 16, consegui fazer uma run de Freya. Não sei se essa instância vai chegar junto com o Doran, chuto que ela vai chegar neste mês, mas eu posso estar enganado, então não quero trazer nenhuma informação nem criar expectativas, mas eu acho que ela vem também. Vamos esperar aí sair o patch notes. Não acho que vem junto, mas se vier, excelente. Por que excelente, anime? Porque o Freya, essa instância aqui, ela é como se fosse a Nightmare, entendeu? Só que para acessórios. Então, o que eu quero dizer com isso? Além da gente conseguir dois acessórios aqui, onde a gente pode escolher a build que a gente quer. Então, por exemplo, aqui, ó, eu ativei o Shaos aqui e o Shaos aqui, mas a gente tem aqui outros sets que a gente pode ativar, tá?
e usar. Então seriam aqueles sets dos equipamentos mais 15, 115, que é muito interessante. Se por acaso eles anunciarem a Freya, eu trago um vídeo falando sobre isso. Se não, saiba que daqui até o final do ano esse trem chega para a gente e a nossa vida vai melhorar em relação aos acessórios. Tá? Junto disso eu estou usando aqui o set da Season 4, tá? Ele não tem muito, ele tem algumas builds novas, mas aqui eu estou usando apenas a arma, tá? Da classe. Eu estou usando o 7 tier, então tranquilão. Em relação a isso, nada muda. Dei uma refinada no geral, coloquei os gachas aqui tudo no 12, subi os outros equipamentos ali para o 16, só para dar um tapa na classe. E agora vamos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa genérica da classe aqui para falar. Acho que não, da minha conta. A conta é uma conta bem low spender, tá? Então, se você for olhar ali o rebate da conta aqui, acho que não tem nem 25k. Então, cara, isso aqui é muito low spender, tá? Muito mais próximo ali de um free to play do que de qualquer outro nível de spender do jogo. Mas beleza, isso não vem ao caso agora. O que a gente pode falar aqui? Aqui eu estou usando um preset PVM, essa build funciona tanto para o PVP quanto para o PVM, vai dar para você usar as duas, nos dois lugares. Lógico que você vai ter que mudar as suas penas para o PVP, as suas sigios para o PVP. Aqui eu estou trazendo uma versão PVM, a build é a mesma, mas obviamente espero que vocês já tenham entendido que quando a gente vai para o PVP, a gente vai ter que mexer na sigil, vai ter que mexer na pena, não tem para onde fugir, ok? Então, lembrando desses pontos de atenção, vamos passar para a nossa build. De cara, o que eu posso falar? Essa classe aqui, ela escala com melee damage, tá? Essa build, então eu vou pôr aqui força e luck também. Esse aqui não vou precisar não, deixa eu ver. Acho que só esses dois aqui tá bom. Beleza, só esses dois tá legal por enquanto. Deixa eu ver. Já sei. Vamos lá para dentro do centro de treinamento. E aí lá dentro a gente bate um papo. Esse botão azul me mata. Porque parece que um é tipo de cancelar e o outro é de ir. Mas beleza. Vamos lá. Vou fazer uma configuração aqui. Vou deixar terra, médio, DM1. Vou desativar status anormais para a gente não ter nenhum problema ali com o contador de dano, tá? E o que eu vou deixar a terra só para mostrar um negócio para vocês, tá? Que é um ponto que eu considero mais negativo da classe. A gente já vai chegar aí. Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer aqui. Bom, acho que é isso. Vamos lá. Bom, de pena, estou usando um gear aqui PVE, como eu falei. Então, estou usando um 3-2. A gente tem Time, Space e Day e duas roxas. Aqui eu estou usando Fate e Valor, tá? Mas se eu tivesse na minha conta no LNA, eu estaria usando algo mais parecido com PVP, que seriam 4 e uma roxa. Então eu estaria usando Day, Space, Time, estaria usando a Light aqui, tá? E é isso. Eu estaria dessa forma. PV defensivo eu deixei assim, bem basicão. A gente tem esse aqui destacando um pouquinho aqui de P-Damage, tá? E dando um pouquinho de ataque. Mas todas estão nessa pegada aqui, bem basiquinho de defesa. E todas de dano também estão nessa pegada aqui, pelo menos 15 time space. Foi o que eu consegui apertar uns parafusos aqui na conta e fazer. Deixa eu ver o que mais. O Libra aqui tá no level 38, tá me dando um pouquinho de coisa, tá? Tá legal até para uma conta que tá mais parada. Estátuas. As estátuas gratuitas, elas estão topadas, as outras nem tanto ainda, tá? Ainda tá num processo aqui, tô subindo ainda, mas basicamente
é isso de estátua. Vamos ver o que mais. Nebula. Fiz um Nebula PVM, tá? Essa aqui é uma composição que, inclusive, na minha visão, funciona para qualquer classe que for jogar PVM. Basicamente, você tem aqui os verdes ativados, os amarelos, no caso, amarelos de ataque, né? Porque a build é física, de ataque físico. Se a sua classe for uma classe mágica, você poderia ativar, você deveria ativar os mágicos e desativar os físicos. Mas fora isso, não tem muito segredo. Aqui eu estou usando o Life mesmo, estou com o Nebula ativo até o 80, ok. Vou passar aqui só para vocês verem o que eles dão nessa build. A gente tem mais uma ou duas, a gente tem mais duas. Então, como eu falei, a gente tem 3 builds aqui nessa classe. Que uma é mágica, uma é física e a outra que honestamente eu não sei direito. Parece que é uma mistura aqui de mágico com crítico, não sei. Vou ver se essa terceira build é interessante ou se ela é uma segunda build, eu não sei. Eu só estudei da build física, que foi a build que eu consultei alguns amigos que jogam o Si ainda e me falaram que a build física do Doran é a mais forte, então foi para onde eu direcionei esse primeiro estudo. Então, ao longo das próximas semanas, eu vou trazendo outras builds para vocês, beleza? Mas, por enquanto, Nebula é isso. Se for para PVP, é óbvio que esse Nebula tem que mudar. O que eu faria? Já de cara a gente teria que ativar aqui esses pontos azuis. Eu colocaria um pouco de redução no Doran. Eu manteria pelo menos 4 no Mago, 5 em Renegado, 4 em Bioquímico, pelo menos, entendeu? Nesses aqui de fora. Eu faria isso. Esses aqui topado, esse aqui topado, esse aqui topado. Lógico que para fazer isso você tem que sacrificar um pouco de coisa. Então eu sacrificaria alguns pontos aqui. Aqui do verde também teria que subir o PVP Bulwark. Então lembrem disso, tá? Esse aqui é uma sugestão de Nebula PVM. Soul Force não vou abordar porque ainda não chegou. Mas se chegar eu faço um videozinho só sobre isso, ok? Montaria, isso a gente já tem. Aqui os equipamentos eu comecei a subir o primeiro, o da Red aqui, né? Que me dá o que? Me dá P ataque, me dá HP, me dá Physical Damage, Ignore. Temos alguns outros que são legais. Vou soltar um vídeo só sobre essa montaria, vai ser um vídeo curtinho, então na próxima semana esse videozinho já sai. Já está até pronto, eu só preciso editar ele, tá? Então é isso. Deixa eu ver aqui o que mais. Falamos de pena, estátua, nebula, falamos de sigil. Estou usando aqui sigil PVM. Basicamente, tô com uma Primal aqui, tô com uma Impale, tô com uma Starfall, tô com uma Soulmark e tô com uma Berserk, ok? Deixa eu ver aqui o que mais. Só um minutinho. Nexus. Meu Nexus aqui não mudou muito, tá? Desde a última vez, mas eu consegui, deixa eu até editar aqui. Nexus Doran. Vamos deixar salvo aqui. Eu consegui, dei muita sorte dessa vez, consegui pegar 5 skills. Diria que eu consegui as principais, espero eu. Pelo que eu olhei ali, me parece sim. Esse aqui eu acho que eu não estou usando, eu tenho quase certeza que não vou usar essa build. Mas acho que eu dei bastante sorte. Eu gastei na casa ali de 35 parafusos, que era o que eu tinha. Então ficou legal. A gente
Tô com esse aqui funciona muito bem, porque ele vai aumentar o dano dos bichos que eu summono, vocês vão ver. Esse aqui aumenta a cura, esse aqui é o que daria para não usar, essa build. Aqui, beleza. Esse aqui, que ok também. Esse aqui do Chili Bomb, eu não tenho certeza. Eu acho que não tenho certeza não. Tenho certeza que a gente não está usando. Vou até confirmar nas skills. A gente teria mais um, que é esse aqui que aumenta Move Speed. Mas eu acho que o core mesmo seria esse aqui, para essa build. Que é o que? Aumenta 20% o dano dos nossos monstros que são summonados, que a gente invoca. Ok? E basicamente é isso, mas dei bastante sorte no Nexus. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Acho que não. Bom, estamos chegando em 15 minutos, já 16 minutos. Eu vou fazer um corte rapidinho. Vou pegar uma água e eu já volto. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é a App Gallery. A App Gallery ela é uma das maiores lojas de aplicativo do mundo e é um dos distribuidores e patrocinadores oficiais do Ragnarok Origins. Como é que você faz para você baixar isso? Você tem que baixar o App Gallery, tá? Você baixa o APK, tem o link aqui no meu vídeo. Você tem que instalar ele, depois você vai instalar o HMS Core também da Huawei. E por fim você vai baixar dentro da Store o Ragnarok Origins para você poder utilizar a Store da App Gallery lá. E o que você faz? Qual é a vantagem de usar isso? Você compra qualquer pacote dentro do jogo, diretamente do jogo, e paga pela App Gallery, você já vai ganhar um cashback de 10%. Isso é legal, só que na minha visão esse não é o maior diferencial deles, tá? Eu vou deixar até uma tabelinha aqui de preço em relação ao cashback para você comparar outras lojas e tudo, o preço do Nian, tá? Mas para mim o que faz mais diferença, sem sombra de dúvidas, é o cashback quando você acredita, você compra os pontos Huawei. O que são os pontos Huawei? Os pontos Huawei é uma moeda virtual da Huawei e quando você compra qualquer valor, você ganha 20% de cashback na hora. Você fez a compra ali de 100 reais, por exemplo, você aparece um botão para você voltar 20% daquilo. Então você fica com saldo de 120 reais. Isso, no preço final da coisa, sai muito em conta. Então, como é que a gente vai fazer para acreditar pontos Huawei? Você vai entrar no site, né? Você vai entrar no app, tá? Você vai abrir seu app e você vai ali em recarga, vai clicar em recarregar, vai escolher o valor, vai escolher uma forma de pagamento e em seguida você vai ver um botãozinho para recuperar o seu cashback. E aí é só ir para a loja, escolher a opção de pagamento como pontos Huawei e realizar o pagamento. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que no final isso sai mais barato, mas é isso. Estou usando, recomendo, valeu! Fala galera, Anime de volta. Bom, vamos lá. Acabei de lembrar que ficou faltando um negócio aqui. Eu vou fazer agora, que é transferir a minha sigil. Vou transferir essa aqui para outra sigil aqui, para Soul Shield. Tá, ok. Preciso tirar a sigil. Deixa eu remover ela. E deixa eu transferir aqui a Shadow Phantom. Cadê? Soul Shield. É essa aqui que eu vou transferir. Beleza, então vamos abrir aqui. Eu vou colar essa aqui. Eu não passei por ela, mas ela é interessante. Esse Tuna Par aqui. A gente tem aqui, ó. Ele é um utility. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá aqui, ó. Tá, então ele ativa aqui no Tuna Party. E
ele dá alguns buffs. Então aqui eu não consegui ainda ativar o level 36, eu tenho até que logar toda semana e comprar. Eu não estou lembrando de fazer isso, mas vou fazer isso. Eu vou me cobrar para o próximo vídeo, já está no 36. Mas beleza. A gente passou pela maior parte das coisas genéricas aqui da conta, né? Sigilo, status, tudo como eu estou usando. Agora a gente vai falar sobre atributos. Atributo basicamente é força, vit, e aí eu dividi um pouco aqui entre dex e int. Eu posso pôr um pouquinho mais de dex aqui, dex e luck, tá? Mas fica a seu critério. Se você quiser topar luck também, fica a seu critério, ok? Faça os testes individuais de cada um. Deixa eu ver aqui o que mais. Opa, 540. De encantamento, eu não vou falar de gacha, porque gacha é muito relativo, mas como a gente está falando de uma classe física, tá? De uma build física, é esperado que você tenha ali P-Damage percent, ou ataque percent, ou dano em raça, ou dano em size. O xerife ainda é uma ótima pedida, tá? Para quem está jogando no LNA. Skill Damage também, ok? Então tudo isso vai funcionar muito bem. Então basicamente é isso de gacha. De encantamento, eu estou usando melee boom na arma, melee boom nos acessórios, né? Então é dano melee, dano físico. No hatch estou usando ataque, na back ataque, na roupa ataque. Na roupa, se eu não me engano, a gente tem um PVE. Que aqui no meu PVE, o meu tá PVP. Mas aqui a gente pega o encanto de PVE Damage. Tenho quase certeza. Cadê? Aqui, ó. PVE Damage. Então, se você tiver, talvez com o PVE faça sentido. Armadura, capa. Armadura eu estou usando PVE. Capa eu estou usando Vitality, mas você poderia usar aqui um gear de redução física ou mágica aqui, uns encantos. Escudo, estou usando redução física, anti-P-Damage, tá? Então dá P-Damage Reduce. E basicamente de encantamento é isso. De carta, eu não vou passar muito aqui, mas estou usando no acessório 2 Baron. E nas outras duas eu estou usando duas cartinhas bem genéricas. Estou usando uma GG antiga, aquela que dá 3%. Estou usando uma Horong, que me dá um pouquinho de ataque flat e me dá P-Damage. Essas duas não são a melhor. Minha sugestão para essas duas cartas seria esta cartinha aqui. Putz, será que eu consigo? Tinha uma manhãzinha aqui, ó. Quer ver, ó? Obtém... Não vai dar para clicar. Aqui, ó. Obter. Agora eu abro troca. É isso. Bom, vamos lá. Carta de acessório, essa aqui. Por que essa aqui é anime? Porque ela dá neutral skill damage e ela escala neutral skill damage, totalizando 4,5. 4,5? É isso mesmo. 4,5%. Então, é que eu não tenho, mas se eu tivesse aqui, eu estaria usando duas no lugar daquelas duas que eu te mostrei, tá? Mostrei para vocês. Bom, por que anime? Porque o dano é neutral forced, né? Então a gente, pelo menos nessa build aqui, nas skills que eu testei tudo, a gente força, o dano ele é forçado neutro. Por isso que eu deixei o boneco, o dummy de terra, para vocês verem. Eu vou colocar aqui, ó, conversor de fogo. E a gente já vai parar esse teste aqui rapidinho. É só para vocês verem. Repara que o dano não muda aqui, ó. Não muda, tá vendo? Ele é realmente... Todos os danos estão sendo neutros. Então... Esse é um ponto negativo, tá? Que eu acho, na minha visão. Mas... É isso aqui.
Tá, o dano é todo neutro. Ah, anime, como é que você me garante que você é neutro? Pô, eu coloquei o conversor de fogo batendo no monstro de terra, mas se você não acredita ainda, a gente pode mudar aqui o monstro para fantasma e agora o dano passa a ter redutor. Tá vendo aqui que está reduzindo? 30%? Então, é isso. Infelizmente, a gente não consegue aqui, ó. Dano neutro, 30% de redução, fantasma. É isso. Ok, deixa eu tirar aqui agora. Vou voltar ele para neutro. Vou dar um reset aqui. Ixi, que doideira. Nossa, bugou os dois aqui. Nossa. Pô, que parada ruim. Não consigo, ó. Bom, beleza. Vou dar um reset aqui. Deixa eu parar de bater. E é isso. Tá, não tá bom não. Deixa eu sair e entrar de novo porque eu quero ficar na segunda barrinha que mostra o dano DPS por segundo. Então não faz sentido aquele bugzinho ali, né? Infelizmente. Mas beleza, a gente configura aqui o dummy de novo, sem estresse. Bom, vamos lá. Neutro, médio, Demi-Human, desativa. E agora eu consigo marcar aqui o que eu queria marcar. Beleza. Bom, passamos pelos atributos. Vou só retomar aqui. Atributos são esses. Passamos por encantamento. De cartas a gente já falou. De Verus, eu não consegui todas as Verus que eu deveria ter para essa build. Mas eu consegui esta aqui, tá? Que aumenta o dano em um dos meus summons em 20%. Tem essa aqui que aumenta o dano do Lunatic Carrot, que é as cenouras lá, também em 20%. Não consegui pegar. A gente tem essa aqui que também aumenta o dano de um dos meus summons. E esse Power of Life que eu deixaria ele como core. Então, assim, se fosse por quais são as Verus Core, eu diria que essas duas aqui, ó, a Core Overload, obviamente, né, ela aumenta muito seu dano, e a Power of Life, por quê? Porque ele aumenta 10% o dano de todos os summons que você invocar ali. Além disso, eu passei pelo Nexus, vocês viram que tem mais 20% lá no Nexus, então assim, é muita coisa, 30% a mais de dano é muita coisa. Tendo essas duas aqui, eu passaria para essas outras secundárias, tá? Se você conseguir pegar, é difícil conseguir tudo isso aqui que não vai rolar. Então, tenta pegar uma core com uma dessas, se você conseguisse, ficava muito boa. E aí as outras você teria que fazer as suas escolhas, né? Aí vai muito da sorte. Então aqui eu estou usando essa. Estou usando uma genérica que é a Mana Length Reversal. Então quanto mais próximo do alvo, mais dano eu vou dar. E estou usando a Core 10, beleza? Essa Self Healing até é da classe, mas eu não estou usando. O ideal era que aqui tivesse saído outra coisa. Bom, passamos aqui pelo atributo, pelo encanto, pelo Verus. Vamos agora para as skills. Skills de primeira classe. Tá desse jeito aqui, beleza? Skill de segunda classe. Tá dessa forma. Opa! Tá dessa forma aqui. Tá? Repara que tem umas skills passivas e tudo. Tem aqui o Tuna Party. Cadê? Acho que está no de transclasse. Deixa eu ver. Não, não está aqui não. Bom, mas beleza. Transclasse está desse jeito aqui. Ok. Repara que a gente tem aqui a camada aqui de invocar aqui ativo. Tem o Lunatic Carrot também. Terceira classe, a gente tem este aqui, Sacrifice of Spirit, tá? A gente tem o Rage of Nature, tá? Que ele consome aqueles pontos que a gente vai estacando.
E aí ele aumenta bastante o dano. A gente tem esse Life, que é uma passiva. A gente tem esse 9 Lives aqui. Tá? Então, que está relacionado à skill de Essa. E de terceira classe, basicamente é isso. O que eu estava querendo, procurando. Esse aqui aumenta o HP. A gente tem uma skill que dá ignore, é uma passiva. Eu estou procurando ela. Esse aqui é um hide. Será que dá isso aqui? Não, esse aqui não. Power of Light também não. Esse aqui não. Night Vision. Ó, esse aqui é legal, que você consegue ver pessoas escondidas numa área de 6. Cadê? Rapidinho. Rapaz, onde foi parar esse negócio? Burring. Não, tá aqui. Que coisa. Bom, temos uma skill, tá? Que eu não estou encontrando, mas ela basicamente reduz 20% de Def e MDef. Não é possível que eu não ache essa skill aqui. Ela deve estar lá no começo mesmo, que eu estou viajando. Mas basicamente ela vai reduzir a defesa e a MDef, tá? É bem parecida com as outras. Essa aqui, certeza, falei que tava. Então ele também tem aquele bônusinho que toda classe lá atrás teve um balanceamento, tá? Era um problema Ignore Def ainda, então quase todas as classes, se não todas as classes, têm esse bônusinho de Ignore 20%. Mas basicamente é isso de skill. Esqueci de passar como é que tá aqui meu manual. Aqui tá basicamente as skills de buff, hide, cura, esses negócios, hide, res. E no alto está dessa forma aqui, totalmente ofensivo. Beleza? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui para falar. Acho que é isso, viu? Para ser bem sincero. Bom, já como eu falei anteriormente, vou reforçar. O dano aqui é forçado neutro. Ele tem uma área até que razoável, ó. Tá batendo numa distância boa. O meu Bill ele bate mais ou menos daqui de trás, né? Então ele tem um range de maior. Claro, né? Óbvio, melhor classe do jogo. Mas isso não é o caso, né? O ponto é, tem um range de legal. Ele, apesar dele bater melee, né? Então tem um range de legal. Tem um dano legal, ó. Repara que a gente está aqui a 30 segundos já batendo. Estamos com DPS de 119, 120. Eu vou dar um reset para fazer um teste mais preciso. Vamos deixar passar mais um minutinho aqui. Porque eu mexi, né? Então vou ficar quietinho. Vou deixar batendo aí e a gente vê. Repara que ele sobe um dano legal aqui, ó, 157M naquela hora. Provavelmente ele trigou 2 vezes as 2 Barons, mas fora isso, se vocês olharem aqui pro DPS, tá um dano bem honesto. A minha conta ela não é uma conta tão forte aqui no LNA e tá um dano bem bom, tá? Tá um dano bem bom. Obviamente eu estou usando as cartas de dano em humanoide e de dano em médio aqui na minha face. Também estou usando aqui a Puppet 1, então tem 9% de dano em médio aqui. Basicamente é isso também. Aí parou já por aqui. Ó, vou pausar em 1 minuto. 1 minuto pausado. Dano por segundo 161, quase 162M. Dano bom, dano bem bom. Temos aqui uma distância boa. Não estou usando pet, não tenho tanto ataque aqui. Então você vai ver um vídeo aí com a galera com 30 e tantos K de ataque. Aqui eu estou pegando 20K. Ele vai estacando, aí cai os buffs, cai um pouco.
PDMG também a mesma coisa, ele vai estacando, tô com 190, 179 e ele sobe até uns 200 e pouco ali. Então, basicamente é isso. Estou com quase 4K de Ignore aqui. Lógico que no Dummy esse Ignore não vai fazer diferença, mas no PVP vai fazer muita diferença. Então, surgiram 5K, tá? Estou aqui com 5K de PVE damage bônus, então o boneco tá legalzinho até para fazer um teste. Tá bem, diria que tá pareado com boa parte do servidor linear. Tá? Se comparado com o meu personagem lá, ele tá mais fraco essa conta, mas no geral tá ok. E pessoal, por hoje é isso da build de Doran físico. O que a gente vai conversar agora? Só algumas considerações que eu acho importante falar. Primeiro, essa classe é a nova meta do jogo? Sinceramente, eu não sei te dizer. Eu posso dizer para você que essa classe ela é muito forte, ela tem um potencial bom. Você pode ver aqui que minha conta aqui bateu 161M de DPS, então potencial de DPS sem dúvida ela tem. Ela foi meta quando ela chegou no global aqui no CIA, mas hoje quase você não encontra Doran. Tá? Por quê? Porque chegou outras classes e principalmente chegou o SC. O SC dominou totalmente o cenário aqui. Então, assim, no nosso servidor, o SC já chegou, assim como o Bill. Então, eu diria que a gente vai encontrar alguns Dorans, alguns players que estavam esperando a classe e que vão jogar de Doran, e eles vão vir muito forte. Por quê? Porque assim, na minha visão, tá? Se tem pouco Doran jogando, não faz sentido buildar redução para Doran, não faz sentido buildar dano contra o Doran. Então, logo, você vai apanhar menos, né? Você já vai apanhar menos porque você é do tamanho pequeno, você é da raça bruto, então nada que escala dano em humanoide e médio vai funcionar contra você. Tá? Então, maior parte do servidor não vai conseguir te causar dano. Em contrapartida, para você é muito mais fácil. A maior parte dos inimigos vão ser humanoide médio, fica fácil de buildar nessas condições. Isso é muito interessante, é um ponto bem importante a ser considerado, tá? Mas se essa classe vai ser um meta que vai dominar o mundo, acho que não. Mas eu fico muito feliz de chegar e eu espero encontrar bastante Doran. Mas eu acho que vai ser uma coisa mais balanceada, não vai ser tão desproporcional igual quando foi no Global, que no CIA que chegou e, sei lá, mais da metade do servidor jogava de Doran. Acho que não vai ser dessa forma. Mas fica a dica, os ponto negativo, o único ponto negativo que eu vejo é esse neutral forced, tá? Ele é forçado dano neutro. Isso é um pouco preocupante, porque se tiver Doran demais, todo mundo vai começar a buildar ali Ghostring, 2 Hydrix, e aí vai ser meio problemático pro Doran. Mas se quase ninguém virar Doran, ou sei lá, uns 10, 15% virar Doran, ainda vai estar suave, porque o pessoal vai estar tendo que buildar reduções para outras classes e o Doran vai ficar muito forte nesse quesito, porque não vai ter muitos players reduzindo o dano do Doran, entendeu? Vai ter as reduções, né, de status, essas coisas normais, mas o que eu estou querendo dizer é que o pessoal não vai trocar a carta da boca por redução de Small no cenário onde tem mais humanoide que Doran, né? Então, não trocariam dano em médio, redução em médio também. Não trocariam dano em humanoide. Então, a gente tem que esperar chegar para ver o que vai acontecer. Vai ser muito interessante. Fico muito feliz que esteja chegando essa classe. Honestamente, eu acho que já poderia ter chegado o Sorcerer, Trovador, que é Maestro, né? Maestro, e a Dancer, porque essas aí estão ok, as classes estão boas, estão balanceadas. A gente sabe que o Shuri e o RG
tá ali separado porque eles vão passar por um rework, que faz total sentido eles não serem lançados se eles vão passar por um rework. Então deixa esse rework acontecer, porque vai ser muito bom para a classe. Fora isso, fora essas considerações, não tenho muito mais a dizer não. É uma classe legal de jogar, uma classe que tem... Pô, a classe tem raid naturalmente, tá? Então aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó, é o 2. Então o 3 aqui é o res. Então a classe tem raid, a classe tem dash, a classe tem uma skill que vê invisível, a classe... É uma classe muito interessante, tá? Que tem bastante vantagem. Um cenário onde poucos vão mudar para Doran. O Doran vai surfar nessa condição, quem for jogar de Doran, quem estiver esperando. Por quê? Porque poucas pessoas vão reduzir o dano dele. Então vai ser muito bom, tá? Essa é uma classe que o pessoal falava que ela era mais free-to-play friendly. Sinceramente, eu não sei dizer. Eu acho que se tiver um baleia jogando de Doran, vai ser tão forte quanto? Acho que sim, vai ser tão forte quanto qualquer outro baleia, né? Então, não sei. Mas eu acho que essa camada aqui que o pessoal falava que ela é mais amigável para o free-to-play, é que você consegue buildar uma coisa ali mais suporte, tanque, e ainda assim você vai dar dano. A classe usa escudo, que é ótimo. A classe tem raid passivo, que é ótimo. A classe é small, a classe é bruto. Então tudo isso para mim entra como vantagem, tá? Mas, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui e valeu!